Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje a gente vai ver a parte 2 dos animais invertebrados. Então vamos lá, recapitulando, né, os animais invertebrados são aqueles que a gente classifica como os que não têm coluna vertebral e não têm crânio, né? Consequentemente, eles não têm um tipo de esqueleto interno ao corpo deles. Um tipo, porque vocês vão ver, é que existem animais que têm um esqueleto interno, mas não é composto de vértebras. Aqui os animais que a gente já viu, né? Na aula passada, os plateumintos, os poríferos, quinidários e os nemateumintos. Esses são os que a gente vai ver hoje, né? Parte 2 está em destaque. Então vamos lá, começando com os anelídeos. Anelídeos, né? Lembra anéis. E é justamente por isso que o nome desses animaizinhos aqui, ó, é chamado de anelídeos, né? Devido à presença de anéis. Vocês podem ver aqui, ó, os anéisinhos ao longo do corpo deles. Eles também são chamados, por terem esses anéisinhos, de vermes segmentados, né? Esses anéisinhos são chamados de segmentos. Os representantes mais conhecidos deles são as minhocas, os sanguessugas. São espécies terrestres de ambientes úmidos, né? A gente vê que as minhocas são geralmente sempre ali na terra quando está úmida, né? E também alguns são aquáticos, no caso, os sanguessugas. Eles, como a gente já viu na aula passada, os plateumintos e os nemateumintos, a gente pode ver que eles são bem mais evoluídos que os plateumintos e os nemateumintos, até porque na questão morfológica que eles têm uma simetria maior, né, do que os plateumintos e os nemateumintos. Alguns deles são hermafroditas, mas também existem representantes do sexo separado, né, machos e fêmeas. Aqui a gente pode ver a anatomia básica de uma minhoca. Aqui a boca, a faringe, o cérebro, tubo digestório, os vasos sanguíneos e aqui o ânus. Vocês podem ver que eles têm o sistema completo, ó. Boca de sistema, a boca, a entrada, né, o sistema digestório e a saída. Moluscos, do latim mollis, que quer dizer corpo mole. Os representantes mais conhecidos são os polvos, as lulas, as lesmas, os caramujos, as ostras, os mariscos, que são os animais que têm corpo mole. Mas alguns também apresentam a concha, vocês podem ver aqui, ó. Alguns têm a concha externa, outros têm a concha interna. E alguns também não possuem, como vocês podem ver aqui, ó. Como eu havia falado, né, existem alguns outros moluscos que têm uma concha interna, que é no caso das lulas e dos outros polvos. Os moluscos, eles não, como o próprio nome, né, já diz, eu mostrei para vocês no slide passado, eles não possuem esqueleto de sustentação. A gente vai ver que os filhos, né, os grupos de animais que têm esqueleto começam a partir dos artrópodes. A maioria vive no mar, mas também existem espécies terrestres e de água doce, né? Quem nunca viu um bichinhozinho desse aqui, ó, ali no pezinho de mamão, né? Quem nunca viu um desse no quintal, no terreiro? Aqui a gente pode ver a anatomia básica de um molusco. Esses carinhas aqui, ó, estão relacionados ao nosso cotidiano, né? Não sei se vocês já fizeram isso, acredito que não. Se já tiverem feito, espero que vocês não façam mais isso. É aquela velha história de você colocar sal perto desses bichinhos aqui, né? Para eles se afastarem. Tanto eles como os sapos também, né? Jogar sal no sapo para eles não voltarem, né? Quando esses caras aqui entram em contato com sal, eles murcham, né? Ficam bem murchinhos. Murcham por quê? Por causa de um fenômeno chamado de osmose que vocês vão ver lá no nono ano. Basicamente é assim. Quando você joga sal no coitado,
como o corpo dele é bem gelatinoso, né? Tem muita água, a água que está aqui na superfície vai sair involuntariamente. A água sai do corpo dele, né? Para dissolver o sal que está aqui na pele dele. Isso ele não controla, é involuntário, ou seja, você jogou o sal aqui, ele vai morrer desidratado. Por quê? Porque a água sai do corpo dele. Então, pelo amor de Deus, não joguem sal nesses coitados aqui, que eles vão morrer de uma forma bem agoniante e dolorosa para eles. Aí vocês podem pensar, mas aí é só ele procurar um canto que tem água. Mas vocês já viram a velocidade que esses carinhas aqui andam? Artrópodes, né, como havia falado, são os animais que têm um tipo de esqueleto. Esses caras têm um exoesqueleto que a gente chama, que é um esqueleto por fora, é um esqueleto de proteção, de sustentação, que permite que eles se movimentem. Esse esqueleto geralmente ele é feito de uma proteína que dá uma resistência maior, chamada de quitina. Em que essa proteínazinha aqui ela também está presente em alguns fungos para dar uma e bactérias, para protozoários, para dar uma resistência na parede deles, né? E como vocês podem ver aqui no outro slide também vou mostrar, esse esqueleto ele é rígido, né? Ele não cresce junto com o animal, ele já tem um tamanho fixo e é por isso que ele é um esqueleto de proteção, né? Ele protege, ele também ajuda na movimentação, só que ele é rígido, ele é fixo, ele não cresce, né? Então o animal ele vai crescendo até um certo limite, aí ele tem que abandonar a proteção dele. Vocês podem ver aqui, ó, e começar a construir outra, né? Outra maior, isso indefinidamente, né? Ele vai crescendo, vai jogando, soltando o esqueleto antigo dele, aí cresce e aí ele fica temporariamente fica vulnerável, né? Porque a proteção dele está aqui. E isso se chama de ecdise ou muda, né? Vocês podem ver aqui, ó, ecdise ou muda, que é essa troca de pele. A gente pode ver isso bem no nosso dia a dia mesmo, no nosso cotidiano com as baratas. Tem um momento que elas ficam bem branquinhas, ficam com essa cor aqui, ó, é quando elas estão mudando de pele. E às vezes a gente vê mesmo só a casquinha aqui assim, a branca, que é a casca antiga delas. E como vocês podem ver aqui, ó, ele sai do antigo e aí fica aqui. E aí ele vai começar a produzir, né? Enquanto ele está aqui, está saindo, ele já tem um produzido aqui, né? Em produção, quer dizer. E aí ele vai só esperar um tempinho para que isso que está aqui por cima, né? Agora o novo exoesqueleto, ele fique rígido. Os artrópodes mais conhecidos são os crustáceos, os aracnídeos e os insetos. Os crustáceos eles têm antenas e eles têm também um número variável de pernas. Eles têm vida livre e a maioria deles tem vida aquática. Né? Os aracnídeos, né, eles não têm antenas, mas eles têm umas como se fossem antenas, que são essas estruturinhas aqui chamadas de quelíceras. Tem 4 pares de perna e um par dessas estruturinhas aqui, as quelíceras. Já os insetos têm um par de antenas e 3 pares de pernas, podendo ter um ou mais, quer dizer, um ou dois pares de asas. Vocês podem ver aqui. Ó. E também existem insetos que não têm asas, né? No próximo slide eu vou mostrar uma coisa curiosa sobre os insetos. A reprodução deles envolve fecundação interna e ela pode apresentar metamorfose. O que é isso? Uma mudança na estrutura. Aqui a gente vê um exemplo de uma metamorfose incompleta.
Metamorfose é o nome que a gente dá para uma reprodução em que quando o indivíduo ele é filhote, ele se diferencia de quando ele é adulto. Aqui no caso a gente está vendo uma metamorfose incompleta, ele vai se diferenciando, mas daqui para cá é praticamente semelhante, né? Aqui, ó, um indivíduo que não sofre metamorfose, ó. Do jeito que ele é quando ele é filhote, né? Ele vai só mudando o tamanho. Já aqui a gente tem um exemplo, né, da borboleta, um exemplo de metamorfose completa, ó. O ovo, a lagarta, aí ela começa a entrar no estágio de pupa, aí ela cria o seu casulozinho, né, que é quando ela vira uma pupa, e depois ela vai sair do casulo como borboleta, né? Olha a diferença de quando ele é um ovo para quando ele está numa fase adulta. Isso a gente chama de metamorfose. Ele vai se diferenciando, ele vai mudando ao longo da sua vida. Aqui a gente vê alguns artrópodes de outros subgrupos, a centopeia, o piolho de cobra e a lacraia. Equinodermos, a palavra significa espinhos na pele. São os famosos Patrick Estrela. Não sei se vocês já assistiram um desenho bem famoso da Cartoon chamado de Bob Esponja. As estrelas do mar, justamente esse grupo aqui, são os mais conhecidos. São animais aquáticos e todos são marinhos. Eles têm um esqueleto interno, como eu falei lá no comecinho da aula, né? Eles têm um esqueleto interno, mas não são vertebrados, não tem vértebras. Esse esqueleto é de calcário. Outros exemplos aqui, ó, os ouriços do mar e os pepinos do mar, que os ouriços, os pepinos do mar e as bolachas da praia. Todos exemplos de equinodermos. Vocês podem ver, ó, que a maioria deles possui simetria, ó. Simetria, ó, igualzinho, ó, daqui, ó, igual, ó. Isso aqui a gente chama de simetria radial. Por que é radial? Radial vem de raio, vem de centro, ó. Quando você olha nessa direção aqui e quando você olha nessa direção, é igual. Quando você olha nessa é igual, quando você olha nessa é igual. Ou seja, qualquer direção que você olhar a partir do centro aqui, ó, é tudo igual. Daqui, ó, tudo igual. Daqui também, ó, tudo igual. Daqui, aqui é o único que o ouriço, né? O único que quebra a simetria. Mas aqui, ó, plástico da praia, ó, do mesmo jeito. Aqui a gente vê a anatomia básica de um equinodermo. Pelo próprio formato, né, pela própria morfologia dos equinodermos, eles se movem bem lentamente com o auxílio desses pequenos pezinhos aqui. Ó. Esses aqui são os pés deles. Exemplos de equinodermos aqui, ó. Aqui é o Patrick Estrela, os ouriços. Ó. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.